Vamos lá então, pessoal, passar em cada uma dessas fases de compilação aqui e vamos ver se a gente consegue pelo menos uma visão geral de o que faz cada uma dessas fases, como que elas funcionam para gerar o código executável no final. A primeira fase é o analisador léxico, né? Léxico de uma linguagem qualquer é o conjunto de símbolos que tem significado dentro daquela linguagem, né? No português é um dicionário, são todas as palavras que têm algum significado no português. Então, a função do analisador léxico é reconhecer cada um dos símbolos que estão no código-fonte, e aí se ele detectar que tem algum símbolo, tem alguma coisa no código-fonte que não faz parte do léxico daquela linguagem, ou seja, não é válido para aquela linguagem, já pode dar uma mensagem de erro, né? Já detecta um erro aqui, e aí você vai ter um erro de compilação lá, quando você tentar compilar aquele código, né? Então, o que o analisador léxico faz é reconhecer e separar os símbolos que estão dentro de um programa que vai ser compilado, né? A princípio, uma linha de programação é um conjunto de letras sem separação nenhuma, né? Você pode, às vezes vai ter até um espaço em branco e tal, mas a princípio ele olha para uma linha e é um conjunto de letras. Então, alguma coisa tipo contador, 2 pontos igual, contador mais 1, é um C-O-N-T-A, 2 pontos igual, 2 pontos igual a atribuição, tá em Pascal. 2 pontos igual a atribuição, em linguagem C seria 1 igual, né? Mas então, a princípio, o que a gente tem é uma sequência de letras sem estrutura nenhuma. O analisador léxico vai olhar para isso aqui, olhar para C, O, N, T, A, D, O, R. Opa, isso aqui é um símbolo, tá? Isso aqui é um símbolo. O que é isso? É uma variável. Então ele cria tokens com cada símbolo que ele encontra, com cada coisa que faz sentido dentro da linguagem, né? Com cada símbolo válido da linguagem, ele cria um token e diz o que é, né? Então isso aqui eu reconheci como um símbolo, é um token e é uma variável. Aí depois ele continua analisando, vai pegar isso aqui, 2 pontos igual, isso aqui é um operador, tá? E não um operador, é um símbolo válido para a linguagem. Então cria um token e guarda lá. Então o seu programa, né? A sua linha de código vira um conjunto de tokens, né? Onde cada entidade que faz algum sentido sozinha está separada e está identificado que tipo de entidade que é aquela ali, tá? Esse aqui essa é a função do analisador léxico. Depois que as partes de um comando, as partes de um programa, né, estão identificadas, estão separadas, a fase seguinte é o analisador sintático. O analisador sintático ele vai verificar a relação entre essas partes, né? Ele vai olhar a construção de um comando para ver se cada um daqueles tokens tem tudo que precisa para trabalhar e faz sentido do ponto de vista sintático, né? Sintaxe em português, quando a gente faz análise sintática, né, é exatamente isso, né? Você pegar cada palavra dentro da frase, olhar a função dela dentro da frase e se ela tem os complementos que ela precisa na linguagem corrente, no português, isso faz sentido assim também, né? Então, por exemplo, uma atribuição tem que ter uma variável antes, onde eu vou atribuir, e depois do símbolo de atribuição, nesse 2 pontos igual aqui, por exemplo, eu tenho que ter uma variável antes e tem que ter uma expressão depois, né? Se não faltar uma dessas coisas, é um erro de sintaxe, né? Não é um erro léxico, porque aquilo ali são tokens válidos, mas é um erro de sintaxe, está faltando alguma coisa para aquilo ali funcionar. Então, mais uma vez, esse analisador sintático aqui, ele vai gerar erros de sintaxe também para o programador, e esses erros são detectados, quanto mais prematuramente eles são detectados, melhor, né? Mais fácil de corrigir normalmente, né? Então, o que o analisador sintático faz? Da mesma forma que o analisador léxico ele gera uma tabela de tokens, o analisador sintático gera aí uma versão intermediária do teu código, e nesse caso aqui vai ser na forma de uma árvore, tá? Então ele olha para uma linha de código e gera uma representação da linha num formato de árvore, porque aí vai ficar mais fácil dele verificar quais são os componentes de uma determinada instrução, se está faltando algum, se as coisas estão fazendo sentido, tá? Então, nessa figura aqui, a gente tem representado o analisador léxico, e depois aqui com esse parser, a gente tem o analisador sintático, tá? Que gera essa árvore aqui.
Tá? Então, se a gente olhar, a gente tem uma linha de código aqui, que é uma sequência de caracteres, a princípio sem significado. O léxico é que começa a dar significado para essas coisas. Então, eu tenho um i, um f, um parênteses, um net. Aí o léxico vai olhar isso aqui e falar, opa, if é um comando. Então, ele separa aqui, tá vendo? Tá até com uma cor diferente, é um comando. Aí, o que o if, que vem depois? Vem uma variável. O que vem depois? Esse maior aqui é uma coisa que faz sentido para mim, é um operador lógico. Esse 0.0 aqui é uma coisa que faz sentido, é uma constante. Esse total aqui é uma variável, isso aqui é um operador, e assim por diante. Uma vez que o analisador léxico ele identificou cada entidade que tem sentido na linguagem de programação que você está trabalhando dentro daquela linha, o parser, né, o analisador sintático vai e olha se está faltando alguma coisa e coloca isso aí numa estrutura de árvore. Né? Então, qual é a estrutura principal aqui, que tem a precedência maior? Vai ser esse if aqui. Né? Então, o que se espera do if? O if tem uma condição lógica, que é uma perna da árvore, né? É uma coisa que o if tem que ter. Ele tem que ter alguma coisa que vai ser executada caso essa condição lógica aqui seja verdadeira, e tem ou não, aqui é opcional, uma coisa que vai ser executada caso seja falsa. Seria o else se eu tivesse aqui, mas na linguagem é permitido que a gente omita esse else, né? Eu não sou obrigado a colocar esse else, então isso aqui pode ser nulo, pode ser nada. Né? Então vamos lá, primeira coisa é o que está dentro desses parênteses aqui, é a condição lógica. Aqui eu tenho novamente uma estrutura composta. Né? Então eu tenho aqui um operador, que é um operador lógico, um operador de maior que aqui, que tem que ter duas coisas. Tem que ter uma coisa do lado esquerdo, uma variável ou uma constante do lado esquerdo, uma variável ou uma constante do lado direito, para ele poder comparar. Então, esse operador aqui tem tudo que ele precisa? Tem uma variável à esquerda, tem uma constante ao lado direito. Então, ok. Então, a árvore da condição lógica está ok. A parte do central aqui, né, o segunda perna da minha árvore do if aqui, é o que vai ser executado caso essa condição aqui seja verdadeira. Então, ele vai ter que identificar aqui qual é o operador de maior precedência, nesse exemplo, o maior igual. Então, esse mais igual aqui, soma com atribuição, né, atribuição com soma, na verdade, ele tem que ter o quê? Ele tem que ter duas coisas. Ele tem que ter a variável onde eu vou atribuir somando, e tem que ter o que eu vou atribuir somando. Então, duas pernas aqui. Então, aqui, ok, é uma variável, aqui é uma expressão. Então, eu tenho que analisar essa expressão. Essa expressão aqui, qual que é o operador que tem maior precedência? É a multiplicação. E a multiplicação tem que ter o quê? Tem que ter alguma coisa, tem que ter duas parcelas. Né? Eu vou multiplicar o net por uma outra coisa, que nesse caso aqui é uma outra expressão, que tem que ser analisada também. E aí, o que o analisador sintático faz é isso, é ir quebrando a estrutura de tokens que foi detectado pelo analisador léxico e vendo se está faltando alguma coisa, se está tudo dentro das regras da linguagem, se todas as informações que o programa precisa para funcionar estão presentes, se não tem nenhum erro. Se tiver algum erro, ele já gera uma mensagem de erro, interrompe a compilação normalmente. Né? Na sequência, a gente tem um analisador semântico, né, que é a terceira fase. Né? A gente está olhando essa tabela aqui, né? Então a gente tem o léxico, né, que gera os tokens, o analisador sintático, que gera a árvore sintática, e agora o analisador semântico. Né? Lembra, todos eles têm a possibilidade de gerar erros e vão gerar tabelas de símbolo. Né? Principalmente o léxico aqui vai detectar as variáveis que estão sendo criadas, as funções que estão sendo criadas, e gerar uma tabela de símbolos. Né? A última parte da análise é esse analisador semântico. Esse é o léxico, sintático, o semântico, que vai fazer a verificação de escopos. Ok, eu tenho um símbolo aqui, tem uma variável, mas essa variável, ela foi declarada, ela está numa região em que ela pode ser acessada, né? Ela é visível naquela parte de código, sim ou não. E eu vou checar também a consistência de tipos. Por exemplo, estou tentando atribuir uma string a um ponto flutuante, né? As atribuições, vamos dizer, o tipo das coisas que estão lá naquelas perninhas, né, aqui da árvore, né? O lado esquerdo e o lado direito aqui são dos tipos esperados, é compatível com as regras da linguagem. Tudo isso vai ser verificado pelo analisador semântico. Né? E isso aqui vai gerar um código intermediário
né, a partir daquela árvore lá verificada, vai gerar um código intermediário, que vai ser o input da primeira fase de síntese, né, essa primeira fase de síntese aqui, tá, que é o gerador de código intermediário. Tá, que eu vou quebrar isso aqui e vou colocar em outro vídeo.